de imediato, né, dando continuidade à nossa tarde, né, de conhecimento, chamamos Dr. Tiago Fragoso, que vai proferir a palestra Inovação e Educação Digital. Tiago Fragoso é doutor em Estatística e analista de políticas públicas na direção da educação, competência da organização para a cooperação e desenvolvimento econômico. Foi pesquisador na Fundação Sesgran Rio, atuando na análise do Enem, Saeb e Enseja. Tudo com o senhor, professor. Vou seguir a abordagem dos colegas, que aqui não pode, todo mundo possa me ver. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, primeiramente, e o convite da organização do SESI. É um verdadeiro prazer voltar aqui depois de 4 anos. Eu participei da mostra em 2019, quando eu ainda estava aqui no Brasil, e é muito bom estar aqui com vocês, estar falando com vocês, com um tema bem diferente do que eu falei da última vez. Na minha vida pregressa, eu trabalhei com avaliação e agora eu estou trabalhando com educação digital. Uma última qualificação antes de começar, vocês devem ter notado na programação que eu estou um pouco solitário, um pouco triste, sozinho aqui. Triste não, estou feliz, mas estou sozinho aqui. Mas é porque eu ia dividir esse palco, que até é o privilégio de dividir essa apresentação com a secretária do Rio Grande do Sul, a Raquel Teixeira. E a minha ideia, quando eu recebi essa notícia, além da carga de ansiedade que isso acarretou, eu pensei em dar um panorama de qual é o trabalho no nível global, que a gente está vendo, falando de educação digital, de inovação, dentro lá da diretoria de educação do OCDE, no Centro de Pesquisa e Inovação Educacional, onde eu trabalho no momento. E a minha ideia era pontuar com um panorama global para que a Raquel desse um panorama do Brasil, porque afinal, vocês conhecem a biografia da Raquel Teixeira, ela conhece bastante sobre educação brasileira. Então, a ideia era fazer uma complementaridade, certo? Dar uma visão panorâmica. Na OCDE a gente trabalha com 38 países membros e uma quantidade, mais uma dúzia ou duas de países com os quais a gente tem um relacionamento muito próximo, entre eles o Brasil. Enquanto a Raquel daria uma perspectiva mais local. E eu estou falando tudo isso que é para convidar vocês. A minha palestra vai ser mais curta. Também eu pensei em falar com os colegas por uns 30 minutinhos. E o resto fica para vocês, que são muito mais especialistas no Brasil do que eu, nesse momento, pontuarem com esse contraponto. Então, a minha ideia é passar por 2 trabalhos, 2 edições do mesmo trabalho, entre aspas, que a gente desenvolve, é um trabalho imenso dentro do Centro de Pesquisa na OCDE, que é esse panorama da educação digital, o Digital Education Outlook. E eu vou passar por essas 2 edições, os 2 eles têm enfoques extremamente diferentes. A primeira edição, que a gente publicou em 2021, tinha um enfoque um pouco mais exploratório. A ideia era, a pergunta que estava nos guiando era aqui, que era como uma infraestrutura para a educação digital pode fomentar a igualdade e equidade no ensino e aprendizagem dentro da escola. É uma discussão de equidade e igualdade que vai um pouco, caminha junto com o que os colegas acabaram de falar, apesar de que a questão das desigualdades mais gritantes, por exemplo, gênero e raça, acabam não figurando tanto. A gente acaba, até porque eu tenho um panorama um pouco mais global, falando de desigualdade do ponto de vista socioeconômico e de aprendizagem dentro da escola. Essa primeira edição foi mais exploratória. Eu vou passar aqui por várias abordagens que a gente foi coletando ao longo dos países que participaram nessa primeira edição, e que culminaram, depois de vários anos de discussão, nessa segunda edição que a gente vai soltar agora, vai sair agora no mês de dezembro, e que é mais focada em política pública. A gente explorou o que era possível, e a pergunta natural que veio depois foi, bom, como é que a gente implementa isso em escala? Como países podem, né, implementar essa infraestrutura digital de uma forma a propiciar uma educação mais igual e inclusiva? E a última pergunta é uma pergunta que a gente está se fazendo ainda, que vai ser carregada nessa publicação, e é o que fazer. Qual é a infraestrutura digital? Desculpa se eu estiver falando para frente atrás do microfone. Viu? Qual é a infraestrutura digital do futuro e o que isso significa para sistemas educacionais, no nível do país, no nível da rede, no nível do estado, no nível ou aqui de uma rede como o SES, por exemplo. Bom, eu vou começar então falando sobre a primeira edição do Panorama de Educação Digital.
Ah, e a tônica de todos esses trabalhos que a gente tem com tecnologia é quão rápido as coisas mudam. Eu não sei, eu tô com medo de ter a minha idade, a plateia parece algumas pessoas da minha época também. Eu nasci antes do Google, sabe? Então, não é polêmico dizer que muitos aqui nasceram antes do Google. E poucos. Mas mas uma coisa que a gente pôde ver nas últimas décadas é que o passo de evolução da tecnologia é uma coisa vertiginosa. A gente foi de anos mexendo com mimeógrafo para hoje em dia ter o ChatGPT. Então é uma coisa impressionante. E a escola, como qualquer parte da sociedade, não está imune à evolução tecnológica. Voluntário ou involuntariamente, a tecnologia vai entrar à escola dentro, seja carregada pelos alunos, pelos instrumentos que a gente vai usar, pelos professores, pela administração, de alguma forma ela vai entrar. E ela, quando ela entra de uma forma consciente, quando ela entra de uma forma pensada, ela pode ser uma aliada extremamente poderosa. A tecnologia, e eu vou dar alguns exemplos extremamente interessantes, um pouco avant-garde, mas talvez mais interessante de qualquer forma, ela pode ser uma força poderosa para que a gente dê uma avaliação mais personalizada, uma avaliação que se adequa melhor a todo mundo que está na escola. Seja com reforços e com materiais direcionados, ou com uma ferramenta extremamente poderosa para trazer aqueles que precisam de mais apoio naturalmente, que são alunos frequentemente com necessidades especiais, outros problemas de aprendizagem, e que não necessariamente estariam cobertos ou propriamente suportados pela escola por uma questão, às vezes, até de tempo ou disponibilidade do professor. Além disso, a tecnologia, como todo mundo que não consegue parar de ver no Instagram, né, ela é muito poderosa para engajar as pessoas. A tecnologia ela tem uma capacidade de engajar, ela tem ferramentas em que às vezes é usado por mal, né? Tô falando um pouco mal do Instagram. Às vezes por bem, tem aplicativos que tentam te manipular para você aprender mais. E isso é uma lição que a gente pode trazer para a educação digital. A tecnologia tem um potencial para gerar um engajamento complementar ou até maior às vezes do que a gente tem na sala de aula. E ela também é uma ferramenta muito poderosa para monitorar. Bom, às vezes de uma forma perversa, né? É uma discussão que eu vou chegar lá, né? De uma forma poderosa, mas a educação, ela permite, a tecnologia permite que a gente monitore absolutamente tudo. Incluindo o que a gente faz na sala de aula, o que a gente ensina, mas também como a gente ensina, para quem sabe tentar aperfeiçoar o que a gente tá fazendo. Mas, assim, tudo isso não vem, assim, entre aspas, de graça. Tudo isso depende de uma infraestrutura digital robusta e de qualidade. Porque um contraponto que eu pretendo chegar no final é que a gente estava falando de desigualdade. A tecnologia ela pode ser uma força poderosa para incluir, mas ela também pode ser uma força poderosa para excluir, porque é uma série de recursos extremamente poderosos que, como todo recurso, você pode às vezes, criar um diferencial de acesso aí, com as desigualdades que isso acarreta. Bom, a primeira grande promessa assim, da tecnologia digital na educação é a entrega de uma aprendizagem personalizada. O modelo, como a gente estava falando aqui, umas intervenções atrás, ou foi na coletiva antes, enfim, como mencionaram aqui antes, a escola está vindo ali desde o século XIX num modelo de larga escala, padronizado, chamado muitas vezes de industrial, em que você tem essa aprendizagem, entre aspas, enlatada, dada da mesma forma para todo mundo. Você tem o mesmo currículo, com a mesma instrução, com as mesmas tarefas, e às vezes você acaba pegando o mesmo, ou às vezes até um retorno inferior, dependendo do aproveitamento do aluno dessa aprendizagem toda. Assim, não é para criticar a padronização. A padronização é uma estratégia poderosa. Foi o que causou um progresso, por exemplo, em alfabetização nesse país. A gente teve um método que foi lá distribuído em escala. E padronização é bom, mas ela pode parar de dar retorno a partir de um certo ponto. E aí a tecnologia veio para ajudar. Hoje em dia a gente tem uma série de ferramentas tecnológicas, por exemplo. Você tem instrução assistida por computador, você tem tecnologias de aprendizagem adaptativas, tutores inteligentes, que é uma coisa super interessante, e jogos educacionais. O problema, claro, é que a adoção é extremamente lenta, por vários fatores. Existem fatores culturais, assim, novamente. Eu também nasci antes do Google, demorei para começar a usar, entendeu? A gente demora para adotar tecnologias. Os seres humanos são ruins com mudança. Mas também tem
tem fatores econômicos, nem toda tecnologia é acessível. Algumas das que eu vou falar, inclusive, não sei para vocês, mas eu, que vim do sistema educacional brasileiro, eu achei extremamente uma viagem, para ser assim, em português bem claro, mas então você vê porque a adoção pode ser lenta em escala. Mas elas carregam muito potencial, principalmente hoje em dia, o debate em muitos fóruns é a inteligência artificial, e a inteligência artificial, em particular, tem um potencial muito grande para potencializar essa personalização e até a adoção dessa tecnologia, deixando mais fácil. Né? Bom, aqui eu também tenho uns exemplos para mostrar para vocês de como o futuro, de certa forma, já está aqui. Assim. A gente tem algumas ferramentas, eu não estou fazendo propaganda, ninguém me pagou, são as que tem no panorama. Mas só alguns exemplos para dar para vocês. Por exemplo, aqui a gente tem o Snapchat, é uma coisa bem interessante que existe até no Brasil. É uma forma de personalização em que você tem uma pré-avaliação formativa, você tem ali esse banco de itens, os alunos vão responder nesses itens, e eles vão sendo pontuados nesses itens e sendo direcionados para itens mais fáceis ou mais difíceis. Enquanto isso, o professor recebe toda uma informação, um dossiê por aí, de qual é a trajetória desse aluno e o que ele está dominando ou não. E essas tecnologias têm até um grau de autonomia, baseado na informação que eles coletam, até para poder fazer o aluno, esse aluno pode até ser movido para uma parte mais introdutória do currículo, ou ele precisa voltar para uma parte anterior para retomar um conteúdo que ele não dominou. E essa é uma abordagem que é muito utilizada em outros. Por exemplo, aqui tem um de matemática, eu como sou matemático por formação, eu sou um pouco viesado dessas ferramentas, eu achei o máximo, em que ele tem esse tipo de... Hoje em dia você tem até esse tipo de suporte para o professor de matemática, em que ele consegue... Esse tipo de ferramenta consegue dizer até em que passo o aluno está errando. Ele monitora o pensamento matemático do aluno por passo, por processo, para poder falar, não, esse aluno aqui tem problema para... Desculpem para quem não é matemático, eu vou entrar numa tangente um pouquinho. O aluno consegue escrever uma equação. Se o aluno consegue escrever um modelo, fazer uma predição, trocar ali o x por 3, o y por 4, e consegue dar essa informação para um professor. É uma coisa extremamente poderosa. Porque ele está entrando na cabeça do aluno. É raro para um professor de matemática, falando por experiência, descobrir onde está o defeito, né, do pensamento. Uma ferramenta para ajudar é um negócio extremamente interessante. E você tem outras que são tutores inteligentes, como tipo esse Alex é um que tem umas questões para avaliação, itens para avaliação formativa, com uma certa tutoria, tipo perguntas e respostas, tipo, se o aluno foi bem, foi mal. Mas hoje em dia, vocês veem, isso aqui foi publicado em 2021, fazem 2 anos. ChatGPT tá por aí já em 2021, mas agora explodiu esse ano. E lá tinha um tutor que falava, foi bem, foi mal e tal. E vocês conhecem o Khan Academy? Sim, não, é uma ferramenta super... A gente conversou com o pessoal da Khan Academy, foi mês passado. Eles estão desenvolvendo usando, tipo, um modelo tipo ChatGPT. É um tutor que fala com o aluno. É uma coisa, eu acho, assim, assombrosa. É um negócio impressionante. Em que o aluno fala, eu tô com uma dificuldade aqui para resolver uma equação de segundo grau. Aí o tutor, totalmente o robô, fala, qual é o seu problema? É porque você não sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. E o aluno vai navegando, é como se falando com uma pessoa. Você vê, até essa tecnologia que a gente pegou em 2021, falando, isso aqui é o futuro, cara. A gente já tem uma coisa mais avançada. É impressionante. Mas falando do potencial também da personalização, ela não é só melhorar a aprendizagem, aquelas ferramentas anteriores que eu estava mostrando para vocês têm um potencial para pegar a aprendizagem no nível e mandar para um outro, mas também a tecnologia também tem um potencial muito grande de pegar quem estava sendo deixado para trás e incluir, ou quem estava sendo deixado de fora da educação. Um enfoque muito assim, particular que a gente tem é com alunos com necessidades especiais, são um problema assim, global para resolver. E essas tecnologias elas são pivotais não só para melhorar a aprendizagem, mas na questão desses alunos, elas são uma questão de acesso, é uma questão desses alunos, dessas crianças, esses não tão crianças, exercerem um direito humano básico, que é do acesso à educação. E é também uma coisa assombrosa, mas de um jeito também bem positivo, o quanto essas tecnologias assistivas elas estão evoluindo para incluir cada vez mais gente de formas cada vez mais naturais no processo de aprendizagem. Eu dei aqui uns exemplos, mas eles são provavelmente bem conhecidos de vários de vocês, que são algumas abordagens até bem comuns hoje em dia, tipo leitor de tela, que é para gente com baixa visão, né? Tem text-to-speech, né? Que é aquele que fala o que está escrito, é bom para aluno com dislexia, feedback tátil, que é para alunos para certos problemas de visão também. E além de todo um arcabouço de dispositivos físicos que alunos com deficiências podem usar para adquirir educação.
Aí, isso foi basicamente a personalização. E eu nem fiquei muito na parte do engajamento, porque eu acho que é até interessante a gente voltar. Dá para você ver como esse tipo de tecnologia também é engajante, porque o aluno está sempre sendo estimulado naquele ponto em que ele consegue resolver, que ele consegue dar uma contribuição, mas não é perfeito, não tem a melhora. Então, assim como tipo num videogame, né, você vai sendo estimulado até a hora, sabe, até você tentar melhorar e tal. E isso, eu acho que eu espero que fique um pouco claro como isso é capaz também de engajar o aluno, de fazer o aluno não vou falar que o cara vai gostar de fazer a lição de casa, mas pelo menos ele vai estar engajado bastante para prosseguir mais, para fazer mais. Mas um outro potencial da tecnologia de educação é o monitoramento, que é basicamente a tecnologia hoje nos permite coletar tudo que está sendo feito dentro da escola, seja do ponto de vista administrativo, seja até dentro da sala de aula. E eu peguei aqui um dos exemplos mais inovadores, eu acho um pouco assustador, mas é inovador. Por exemplo, tem tecnologias hoje em dia sendo testadas, por exemplo, em lugares como na China. Acho que esse aqui é um exemplo de uma escola em Xangai, em que você consegue monitorar a expressão facial e o engajamento dos alunos com câmera. É uma coisa, assim, impressionante. E aí você acaba usando... Você consegue, obviamente, não é para monitorar o que o aluno está fazendo, mas bastante para entender o quanto eles estão engajados com a instrução, que pontos eles podem estar com dificuldade, quando eles estão se distraindo e tal. Então a ideia disso é usar a classe inteira como uma antena, como um sensor, para entender o que está acontecendo e talvez melhorar a prática dentro da sala de aula. Mas isso é um processo, um ecossistema gigantesco. Eu também queria dar para vocês esse slide um pouco assustador, ninguém precisa ler, está em inglês e tal. E é só para mostrar que o processo você acaba criando um processo imenso de obtenção das informações e processamento, só para dar um contraponto de que esse monitoramento todo tem seus potenciais, mas também não vem de graça. Ele vem encolher um monte de dados e vem processar um monte de dados, vem em treinar modelos de inteligência artificial que hoje em dia estão disponíveis. E tudo isso numa abordagem, não sei se dá para notar aqui, mas híbrida. Essa linha aqui é os dados. Aqui é o que uma tecnologia consegue fazer, equipamento que você coloca na escola. E do outro lado aqui são os seres humanos. O expert, o professor em particular, especialista em educação, ele é mais essencial do que nunca nesse tipo de abordagem tecnológica. Esse slide está basicamente só para pontuar para vocês que a implementação de tecnologia na escola não é basicamente comprar uma coisa, não é um liquidificador, né? Que você compra, coloca e liga e usa. É uma implementação bem global que demanda que todo mundo está envolvido. Tem a tecnologia, claro, tem ferramenta e tudo mais, mas tem o expertise de cada um de vocês, basicamente, que trabalha com educação. Mas o potencial disso é uma coisa, assim, explosiva. Você consegue monitorar o engajamento, o desengajamento dos alunos, você consegue monitorar até para onde eles estão olhando, dentro da instrução, dentro do material que você preparou, consegue até checar a linguagem corporal, se o aluno está dormindo, se o aluno está olhando para trás. Mas, obviamente, isso também tem um outro ponto, como eu mencionei lá atrás, que a gente vive num mundo em que tudo é coletado, e isso aqui não é diferente. Aqui a gente vai estar... Quando você monitora o que está acontecendo na sala de aula, você está coletando dados de menores de idade, num ambiente escolar. Então é uma discussão extremamente delicada. Em qualquer país do mundo tem privacidade de dados. No Brasil não é diferente. Então, imagino que se um dia quando entrar no Brasil, vai ser uma discussão interessante no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo. Mas o potencial, como eu mencionei, é bem interessante. Por exemplo, para o docente, você você consegue tipo de informação do tipo o que ele está fazendo, como é que eu estou usando meu tempo dentro da sala. Eu tô tendo que gastar tempo demais para gerenciar essa sala de aula. Eu tô gastando tempo demais para gerenciar um conflito aqui. Tá tendo um problema de disciplina. Disciplina é uma palavra ruim, né? Mas de um comportamento que não está sendo conducível para o processo dentro da sala de aula. Ou o contrário, eu tô aqui falando demais, meus alunos estão dormindo no fundo, entendeu? E esse tipo de monitoramento é capaz do docente olhar para a própria performance, né? Porque ele fez naquela aula e falar, pô, talvez seja um lugar para melhorar. Não é um substituto porque, na minha opinião, trabalhar com educação é uma das ferramentas mais poderosas, que é ter um professor mais experiente na sala, mas
é um começo, se isso não for possível em escala. Além disso, também é possível, se você monitorar onde o docente está dentro da aula, o que é uma coisa interessante para saber se ele está deixando alguma zona assim cega, se ele está passando direto por algum aluno. Isso pode parecer tecnológico e meio ficção científica, mas entra no ângulo de equidade, né? De igualdade. Quem senta aqui, né? O docente está vindo aqui porque não precisa ou porque ele não quer falar com esse aluno? É uma questão, às vezes, desconfortável, mas às vezes interessante para se abordar. E de monitorar o rosto das pessoas dá para ficar ainda mais avant-garde que isso. Um capítulo que eu sempre achei um pouco ficção científica é o uso de robôs dentro da sala de aula. Obviamente, são usos assim, bem restritos,